Vamos continuar. Na verdade, vamos iniciar o nosso estudo sobre as formas de pensamento. E eu diria que este tipo de estudo é um estudo consciencial, é um estudo de aprofundamento, seriedade para a abertura da nossa consciência. Um estudo de conscientização em relação àquilo que nós pensamos. E quando eu falo aquilo que nós pensamos, ainda soa muito vago, porque nós pensamos o tempo todo. Nós pensamos o dia inteiro. Nós emitimos pensamentos e nós não temos consciência daquilo que nós estamos pensando. Nós estamos produzindo esses pensamentos, essas ondas mentais, essas telementações, essas ideoplastias, o tempo todo. Enquanto nós estamos em vigília, nós estamos fazendo essa produção. E nós vamos, no decorrer do estudo, entender por que é importante nós estarmos conscientes dos nossos pensamentos. Então, em primeiro lugar, eu acho que o que nós podemos destacar é que as formas de pensamento, elas são nossas próprias criações. No vídeo passado, nós identificamos a diferenciação entre larvas astrais e forma de pensamento. Então, essas formas de pensamento, em primeiro lugar, vamos ter consciência de que somos nós mesmos que fizemos essas criações e nós as criamos. O produto dessas formas de pensamentos é matéria fluídica. E por que este assunto é importante? Por que eu destaco de nós fazermos um estudo sério sobre as formas de pensamento? Para que nós possamos gravar com nitidez na nossa mente o poder e a natureza viva do nosso pensamento. O poder do nosso pensamento, a natureza viva desse pensamento, não só do que nós pensamos, mas daquilo que nós desejamos. E mais, a influência exercida por essas formações em nós e também em todos aqueles ao nosso redor, em todos aqueles que essas formas podem alcançar. E quando nós falamos das formas pensamentos, nós vamos aprender aqui que essas formas que nós fizemos, essas plasticidade nessa matéria fluídica, e através desse poder nós conseguimos constituir formas, elas não contêm essas formas, essas formações, elas não contêm a imagem daquilo que eu projeto. Ou seja, o teor do meu pensamento, ele não vai estar impresso nessa matéria fluídica. Então, essa forma, ela não vai conter uma imagem, mas sim, ela vai ter o efeito que eu provoco na matéria por minhas vibrações. Pode ficar um pouco confuso agora isso que eu estou falando, mas no decorrer dos estudos, uma parte em que nós vamos aprender ali duas características básicas das formas de pensamentos, isso vai ficar bem mais claro. O conteúdo existente nas formas de pensamentos. E nesse livro, Teosofista, eles afirmam, comentam, exploram esses clarividentes que verificaram essas formas de pensamento e contrataram, então, esse desenhista para fazer a figuração, a representação dessas formas. Eles verificaram que as nossas emoções, elas provocam alterações de cores na nossa aura. Então, conforme a emoção que nós estamos sentindo, nós vamos provocando alterações de cores na nossa aura. E então, eles foram coletando alguns casos das emoções, registrando aquelas cores das auras das pessoas e dos vários tipos de comportamentos existentes, e foram, assim, fazendo essas representações. E aí, no livro, os autores conseguem, através dessa clarividência e também através do auxílio do desenhista, eles conseguiram fazer a representação das cores conforme o tipo de emoção ou comportamento que está registrado nas auras das pessoas. Por isso que nós falamos em vídeos passados que nós não conseguimos enganar os
espíritos quando nós nos aproximamos, porque nós temos na nossa aura a nossa assinatura energética. Nossa aura, ela possui cheiro e possui cor. Então, conforme nós estamos desenvolvendo aqui um tipo de comportamento ou um tipo de emoção, nós vamos estar vinculando determinadas cores específicas que foram coletadas por esses autores aqui nesse livro. Então, eu estou colocando aqui um pequeno gráfico onde eles fazem a descrição das emoções, dos sentimentos e as cores respectivas. Então, nós vamos ter lá do azul mais claro ao azul mais escuro, dos rosas, dos alaranjados, dos avermelhados. Então, por exemplo, quando eu tiver sentimentos, emoções de falsidade, a minha aura vai estar impregnada com uma determinada cor. Quando eu estiver com fúria, com raiva, eu terei uma determinada cor. Quando eu demonstrar amor pela humanidade, a minha aura vai se tingir de outra cor. Ou seja, conforme a emoção, sentimento, comportamento que eu estiver, eu vou ter um significado nas cores que estarão tingindo a minha aura. Nós já falamos do porquê de nós estudarmos as formas de pensamentos, da importância de nós conhecermos o que diz aqui esses teosofistas. Entretanto, uma das questões que barra muito, na medida em que eles estão fazendo a representação dessas formas de pensamentos, eu falei para vocês que o livro é repleto de figuras, e nós vamos colocar, na medida que nós estivermos estudando, nós vamos colocar essas figuras que aqui estão, mas os autores comentam da dificuldade que tiveram em fazer a representação gráfica dessas formas de pensamentos. E por que essa representação é tão difícil? Porque nós estamos aqui na terceira dimensão. E as formas de pensamentos, elas se manifestam na quarta dimensão. Então, a forma como elas são vistas por esses clarividentes, no momento que essas formas estão na quarta dimensão, no momento em que elas vão ser representadas no papel, elas têm que caber numa terceira dimensão. Então, a representação, tanto da figura, da forma, como das cores, fica muito limitada. Muito limitada. Então, assim, qual é a diferenciação que nós podemos fazer em relação ao que é a terceira dimensão e o que é a quarta dimensão? Nós temos clareza bastante do que é isso? O que é essa vivência que nós estamos aqui? Por que nós falamos que estamos na terceira dimensão? O que é essa quarta dimensão? Ou quinta, ou sexta, ou sétima? O que são essas dimensões? Então, assim, nós vamos entender um pouquinho por que essa dificuldade que foi tida no momento de fazer essa representação dessas formas de pensamentos, e vamos aprender um pouquinho a diferenciação da terceira dimensão, a diferenciação da quarta dimensão, de uma e de outra. É conhecimento que chega até nós. E eu vou compartilhar, porque eu achei interessante, sempre tive curiosidade também de fazer o que é essa terceira dimensão. Por que chamamos aqui terceira dimensão? Por que chamamos lá umbral de quarta dimensão? O que tem de diferente nesse local que é diferente da terceira? Então, nós vamos explanar um pouquinho essa diferenciação, saber o que é a terceira dimensão e o que é a quarta dimensão. Mas para fechar o vídeo aqui hoje, nós estamos, então, reprisando e reforçando o porquê da importância de nós fazermos um estudo sobre forma-pensamento. Nós criamos essas formas-pensamento. E esse poder e essa natureza viva dessas formas influenciam o nosso viver. E um detalhe bem importante, não é que eu tenha que, para criar essa forma-pensamento, eu tenha que demandar algum esforço, que eu precise me concentrar com o poder do meu pensamento para manipular essa matéria fluídica, para daí então eu criar determinada forma. Não é assim que acontece. Basta que eu pense, basta que eu tenha esse pensamento, imediatamente, automaticamente, eu estou manipulando a matéria fluídica. E nós lembremos que, nós já comentamos aqui, nós emitimos de 50 a 60, 70 mil pensamentos diários. Se você não controla aquilo que você pensa, se você não tem consciência daquilo que você pensa, se você tem 50, 60, 70 mil pensamentos diários, se o nível dos seus pensamentos são de negatividade, você está criando 50, 60, 70 mil formas de pensamentos que estarão vinculadas à tua aura, e esses objetos vão estar ali pululando, amarrando-te, segurando-te. Não é nenhuma influência externa, é você próprio que está criando aquelas correntes que eu reproduzi no vídeo passado, aquele ser que está todo acorrentado, o seu andar fica lento, o seu andar fica dificultoso, você se sente amarrado, você se sente pesado, e você não compreende, acha que é magia, acha que é feitiço, acha que as pessoas que estão colocando coisas em você, e na verdade são os teus próprios pensamentos que estão sem vigília, você não está vigiando os seus pensamentos,
Você está criando, então, essas formas que estão ali, elas próprias, te fazendo de escravo. Você está preso aos teus próprios produtos. Eu acho que essa é a importância do estudo, de nós termos essa consciência deste poder, e principalmente que ele é natural. O mestre Uchoa comentou, e eu fiz esse comentário, que ele falou assim, isso é tão banal que parece que soa até patético, porque nós fizemos isso o tempo inteiro, o tempo todo. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos nos aprofundarmos para termos essa consciência mais vívida desse poder que está ligado, que está intrínseco ao nosso dia a dia, aos nossos pensamentos, 24 horas, ou melhor, o tempo todo que nós estivermos acordados pensando.